Olá pessoal, eu me chamo Magno e seja muito bem-vindo ao canal Em Busca da Verdade. Você que aprecia bons conteúdos está exatamente no local certo. Então, meus queridos, já aproveita para dar uma ajuda no canal, curtindo este vídeo, compartilhando, deixando seu comentário. E não se esqueça também de ativar lá no sininho em todas, tá? Então, sempre que eu postar algum vídeo, o YouTube vai passar para você, tá bom? Então, você fazendo esse processo todo, o YouTube também vai entender que esse canal tem relevância e passar para mais pessoas. Está certo? Então, muito obrigado a você que faz parte deste canal e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Está bem? Então, pessoal, esse vídeo aqui de hoje, eu vou trazer algumas reflexões sobre a nossa sobre a nossa conduta, sobre o que nós nos deparamos, né, ao longo principalmente dos últimos 3, 4 séculos, uma sociedade extremamente, pessoas extremamente desordenadas, com atitudes bem desordenadas, e quando nós agimos de forma desordenada, a, a sociedade de modo geral, né, nós enxergamos visivelmente uma sociedade, um caos geral. Mas por que que isso vem acontecendo? Claro que tem alguns fatores que explicam isso, mas eu vou trazer alguns pontos mais relevantes, que é a pouca espiritualidade, o nosso dever com o Criador, a própria negação do Criador, a própria negação da existência de Deus, a falsa ideia de que todas as religiões são boas, a, a falsa ideia de que eu não preciso ser um ser espiritual, que eu não preciso de oração para que eu possa viver de uma forma, entre aspas, sadia, ou que eu possa ser uma boa pessoa sem a prática, né, religiosa. Claro que tem algumas exceções, mas é extremamente falso, porque nós não somos seres simplesmente materiais. Nós somos matéria, mas também nós somos espírito. Tem essas duas composições, corpo e alma, tem essas duas composições distintas, mas que formam um único ser. E quando nós agimos de forma muito individual, de uma forma em que nós esquecemos o próprio sentido do agir, que quem deve comandar as nossas ações é justamente a nossa inteligência, são justamente a inteligência e a vontade. Eu vou trazer aqui uma oração que eu, estudando, me veio essa iluminação para essa oração, que é uma oração de súplica, intercessão a Santo Tomás, que está bem aqui, tá? Está bem aqui, Santo Tomás é o meu santo de devoção intelectual, e aqui junto dele está a imagem do Cristo crucificado, que é o Senhor intelectual, que é o próprio Logos divino. E a oração que eu realmente rezo, que eu peço a intercessão de Santo Tomás, ele diz assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumentai, Senhor, a minha fé
para que esta ilumine a minha inteligência, que a minha inteligência eduque a minha vontade e que minha vontade educada busque o bem, o belo e o verdadeiro. Tudo isso vos peço, Senhor, pelo mais sábio dos santos e pelo mais santo dos sábios, Santo Tomás de Aquino. Esta é minha oração de súplica, que veio esta inspiração e que eu transcrevi ela no papel e faço sempre que eu vou estudar essa oração, para que Santo Tomás interceda por mim, para que eu consiga extrair o máximo possível daquilo que eu entendo que é bom para mim, para que é bom para as minhas ações no meu dia a dia. Então, mas por que que eu decidi gravar esse vídeo aqui? Porque às vezes a gente anda aí pelas ruas da cidade, a gente olha as redes sociais direto e que dentro de vários assuntos que nós nos deparamos são situações extremamente desagradáveis, né? Pessoas tirando a vida de outras por motivos fúteis, banais, que não justificam tais ações, ou aparentemente tais ações não justificam os fins, e por aí vai. Meus queridos, eu trouxe aqui uma passagem que está na primeira carta de São Pedro, na primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, nos versículos 15 até o 19. E diz assim: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo preciosíssimo sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, sem mancha e sem defeito, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Veja bem o que está escrito, né? Sede santos em todas as nossas ações. E esse conselho que São Pedro nos passa, justamente através desses conselhos, que as nossas atitudes são moderadas, são prudentes, são sábias, são justas. Porque o santo é aquele que vive a santidade, é o justo, é o prudente. Então, uma ação prudente jamais irá causar dano a outrem. Porque a prudência, e abre aqui um parênteses que eu vou ministrar um curso sobre virtudes, até o final do ano já devo estar com esse curso aí pronto.
Mas voltando, uma ação prudente jamais causará dano a outrem. Por quê? A prudência é justamente agir no momento certo, na hora certa. Nem lento demais, nem tarde demais, mas na hora exata e com sabedoria. Que a prudência é uma das virtudes fundamentais, virtudes humanas, também conhecida como cardeal, uma das virtudes cardeais, junto com a fortaleza, justiça e temperança. E a prudência são as quatro virtudes humanas ou cardeais ou fundamentais. Então, quando o autor da epístola aqui, São Pedro, ele vai nos falar sobre as nossas ações, porque nós seremos julgados, cada um, segundo as nossas ações. E outro ponto extremamente bonito sobre as nossas ações é a justiça. Veja bem, nós costumamos sempre falar, Deus é justo. Mas o que seria, a gente sempre fala, Deus é justo, Deus vê tudo, eu não sei de nada, mas Deus sabe de tudo, porque Ele é justo. E a justiça é justamente, a palavra que significa, tá? É justamente dar ao outro aquilo que lhe é devido. Beleza, agora eu entendi. Justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Mas quando eu digo Deus é justo, e Ele fará justiça, obviamente, será se há essa reciprocidade de justiça entre eu e Deus? Voltemo-nos ao termo justiça, ao significado de justiça, que é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Agora veja bem, será se de fato eu estou dando a Deus aquilo que é devido que eu dei a Ele? Será se eu dou esse retorno justo a Deus de acordo com toda a justiça com que Deus me dá, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, de mais superior, obviamente. Quando São Pedro que vai falar que nós fomos comprados por um preço muito alto, não foi por prata nem por ouro, que são coisas perecíveis, mas foi pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro, Cordeiro imaculado, sem mancha e sem defeito algum. E esse sangue do Cordeiro é o sangue do próprio Deus encarnado, que veio a este mundo para nos ensinar, para nos mostrar o caminho a ser seguido, para nos mostrar como deve ser as nossas atitudes, as nossas ações diante de uma sociedade caótica, extremamente individualista, extremamente relativista. E às vezes eu me deparo com situações, conversando até com alguns outros colegas de profissão, alguns outros professores, que parece que isso é perfeitamente normal, ter várias verdades, que a verdade ela é subjetiva.
Isso é um absurdo lógico. Isso não faz sentido. É quase como se discutir sobre o quadrado redondo. Beira, beira ao absurdo. Então, as nossas atitudes, elas não podem ser subjetivas, elas devem ser claramente objetivas e com um sentido muito claro, muito evidente de que a minha ação deve sempre corroborar para o meu crescimento espiritual, para o bem do próximo. Então, a, a, a maneira com que eu interajo com o próximo, com que eu dialogo com o próximo, com a minha convivência com o próximo, deve beirar sempre a santidade. Vou ainda além. Deve ser baseado sempre em santidade, de ações, palavras, pensamentos. Visto que nós seremos julgados segundo as nossas obras, e as nossas obras boas, as boas obras nos levarão ao céu. As nossas más obras é que nos levam ao declínio. Então, meus queridos, eu trouxe essa pequena reflexão aqui para que de fato nós consigamos entender que nós não somos, nós não estamos aqui nesse mundo por acaso. A nossa vida, nossas atitudes, elas devem ter um sentido, deve fazer um sentido aquilo que nós fazemos, aquilo para onde nós pretendemos ir. Então, eu preciso saber qual é a minha origem, eu preciso saber, de fato, moldar, como modificar as minhas ações. E quando eu me refiro a isso, quando eu vou estudar principalmente sobre virtudes, sobre a forma de agir, eu vejo sempre a beleza de que isso não é algo arbitrário. Isso é algo muito natural, no qual muitos pensadores, filósofos, santos nos ensinaram, que foram Platão, Aristóteles, Cícero, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Eu falo esses aqui, que é os que eu mais estudo, mas tem muitos outros santos que estão aí de portas abertas para que nós estudemos, como São José Maria Escrivá. Tem assim, algumas obras magníficas, aliás, todas as obras de São José Maria Escrivá são magníficas, mas tem uma que, de uma forma muito simplória, vão nos conduzindo, ou vai nos conduzindo ao caminho de santidade, a um caminho de amor a Deus, a um caminho de amor a esse Cristo que derramou o seu sangue por nós. Então, que as nossas ações sejam sempre moldadas no bem e para o bem dos outros, consequentemente para o nosso bem. Meus queridos irmãos, queridos, vocês que estão aqui presentes aqui no canal, meu muito obrigado por você fazer parte, e a partir do mês de agosto, perdão, a partir do mês de agosto, vou gravar uns vídeos diários sobre este livrinho aqui, tá? Sobre a imitação de Cristo. Nós vamos percorrer todo esse livro aqui. É um livrinho pequeno, livro de bolso, de um santo que
que buscou viver, né? Buscou imitar a Cristo dentro das suas possibilidades. E quando nós somos chamados a ser santos, porque Deus nos dá essa capacidade, Ele nos concede essa capacidade, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos, como aquela minha singela oração de súplica, que a minha fé ilumine a minha inteligência, que a minha inteligência busque, que a minha inteligência, perdão, eduque a minha vontade, que a minha somente com a minha vontade educada é que o meu ser, que o nosso ser busca o bem, o belo e o verdadeiro, porque quando não há essa hierarquia, a nossa vontade, nossos desejos ficam desordenados. Por isso que muitas vezes nós agimos de forma impulsiva, nós agimos de forma desordenada e aí gera um caos no nosso ser, as nossas ações acabam sendo más e por aí vai. Está certo? Muito obrigado mais uma vez a você que faz parte aqui desse canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de curtir, deixar seu comentário e ativar no sininho lá nas notificações. Muito obrigado, até a próxima, que Deus nos abençoe agora e sempre.